Fala, Léo. Léo, uma vitória importante hoje. Uma vitória empate, mas um sabor de vitória. E tipo assim, havia toda uma atmosfera em volta desse jogo. Até perguntei pro Felipe Luiz como manter a cabeça no lugar após um revés, que foi o jogo contra o Fluminense na quinta-feira e você hoje ali na defesa do Mengão. Cara, ambiente a gente sabia como ia ser. Ambiente semifinal, jogo grande. E era assim que a gente estava preparado para jogar, sabia que ia ter que passar por cima disso. Acredito que a nossa postura foi muito boa, desde o início, mesmo com 11 e depois com 10, melhor ainda. Conseguimos superar as dificuldades que a gente teve durante a partida e acredito que mesmo com um a menos a gente conseguiu ainda fazer um jogo de igual para igual, criando chances, assim como eles tiveram algumas, mas acredito que poucas. Então, feliz pela atuação de todos e agora é focar no jogo do final de semana primeiro e depois, claro, se preparar para a final. Como é para você chegar pela primeira vez numa final com o Flamengo? Uma final importante, não sei se vocês já te falaram, terceira final seguida de Copa do Brasil e o Flamengo vem nos últimos 6 anos com 3 finais de Libertadores, agora 3 de Copa do Brasil. A história do Flamengo fala por si só, né? É uma coisa que vem sendo cultural, então até por isso a importância desse jogo, do Flamengo estar da gente colocar o Flamengo mais uma vez, o Flamengo no final. Então é uma importância que nos coloca uma pressão, mas como eu sempre falei, a pressão é um privilégio de estar aqui e a gente felizmente conseguiu isso num jogo muito difícil, mesmo com um jogador a menos, a gente passou por cima como uma equipe, né? Às vezes um guerreiro cai durante a guerra e a gente tem que se comportar, tem que se dobrar por ele. A gente falou isso pro Bruno no intervalo e conseguimos a classificação. Como eu digo, ainda fazendo um grande jogo, independente de jogar com a menos desde os 30, acredito, né? Então, você falou da questão do Bruno Henrique, eu queria te fazer uma pergunta que é importante. A gente percebe que parece um escorregão, e jamais um jogador como o Bruno, um companheiro do Mateuzinho faria alguma coisa como aquela para ser expulso ou de propósito, né? Acredito que foi mais um acidente de trabalho, não vi o lance ainda. Acredito que tem a margem para expulsão, mas como eu disse, não revi o lance, tenho certeza que foi acidental, né? O Bruno não é um cara assim, e ainda mais como você falou, um companheiro de trabalho e um companheiro de profissão de Flamengo, né? Que há pouco tempo era. Então acredito que foi mais um acidente de trabalho mesmo. O Spindle ele passou agora há pouco aqui reclamando talvez de uma possível um favorecimento da arbitragem. Você acha que realmente esse conforto falado anteriormente prejudicou muito a zona ofensiva do Flamengo hoje? De arbitragem, acho que deixo para eles falarem. Eu realmente não vi nenhum lance polêmico aí do jogo, ainda não revi nada. Estava realmente comemorando e desfrutando dessa vitória. E qual foi a outra pergunta, perdão? Se você acha que isso acabou impactando muito na vitória no caso na classificação, mas se você acha que vocês conseguiriam talvez abrir mais ainda uma vantagem no placar? Cara, talvez, mas isso é uma coisa meio hipotética, né? Não tem como afirmar isso, mas a gente tem que valorizar o nosso jogo. Como eu digo, passamos por cima do ambiente, passamos por cima das decisões da arbitragem, se foram certas ou erradas. Como eu disse, eu não assisti ainda, não posso falar. Acho que a gente tem que falar e exaltar a nossa atuação, que mesmo com a menos a gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual e criar tantas chances quanto eles criaram na frente. Ô Léo, você disse que pressão é um privilégio, ainda por estar num clube como o Flamengo, e acho que hoje vocês viveram uma grande pressão aqui, uma torcida grande contra, teve uma certa hostilidade quando vocês chegaram ao estádio, né? Músicas do Corinthians, luz apagada. Foi um dia de grande pressão que vocês conseguiram vencer com bastante maturidade? Acho que eles tentaram usar de todas as armas possíveis para tentar desestabilizar a gente, mas a gente estava mentalmente muito forte em relação a isso. Tentaram, acho que os fogos, tentaram criar um ambiente diferente, mas a gente estava muito preparado para isso. A gente vive ambientes de pressão constantemente, então a gente está muito acostumado a isso. Estádio lotado, a gente está acostumado a todo jogo no Maracanã, então isso não afeta muito a gente. A gente estava muito preparado para, independente das situações que acontecessem no jogo, a gente passar por isso e classificar. E foi isso que a gente conseguiu. Mais duas, pessoal. E o que o Felipe Luiz pede para você de diferente em relação aos pedidos do Tite, como zagueiro, né? Cara, ele dá muita liberdade pra gente jogar, pra gente buscar sair da pressão, quebrar essa primeira linha de pressão deles, sempre estando perto, os dois zagueiros, os dois volantes, pra
para que a gente tenha qualidade para sair ali atrás e quebrar essa linha de pressão. E munir os meias e atacantes entre linhas, né? Até pede para eles não virem buscar tanto, porque sabe que a gente tem qualidade para sair ali e entregar para eles mais perto do gol. Então é mais isso mesmo e eu feliz pela classificação mais uma vez. Pela frente agora o Atlético Mineiro, é um clássico nacional, podemos assim dizer, grandes jogadores. O que você poderia, nesse momento, antecipar, o que esperar desse adversário que ontem fez a parte dele, hoje, teoricamente, passou o dia esperando para ver qual seria o destino. O último encontro em Belo Horizonte foi muito bom para o Flamengo, mas claro, cada jogo é um jogo. O que esperar desse adversário em um jogo, como o Fabrício falou aqui ainda há pouco, não é tão distante como foram nas outras fases da Copa do Brasil, já é daqui a pouco, logo no começo do mês de novembro. Então, o que projetar desse Atlético Mineiro num período, em tese, mais curto que das outras fases de preparação? É uma grande equipe. A gente pôde assistir o jogo ontem, já enfrentamos eles lá em Minas, sabe como vai ser a atmosfera, mas tenho certeza que no Maracanã a atmosfera também vai ser grande a nosso favor. É uma grande equipe, mereceu chegar à final. Enfrentou um jogo duro também contra o Vasco ontem e conseguiu classificar. Então, acho que vai ser um jogo totalmente diferente do que foi naquela vez, apesar dos dois estarem com desfalques, a gente com mais ainda do que eles, talvez, naquela ocasião. Então a gente vem com jogadores que não estavam naquela vez, mas vai ser um jogo totalmente diferente até por conta disso e por conta de ser uma final, né? Já é um ambiente que fica diferente, mais tenso, mais pressão para os dois lados. Então espero que a gente possa decidir em casa, isso vai ser definido no sorteio, mas senão a gente vai estar pronto para buscar esse título, independente se for fora ou em casa. Deu, galera. Ouvimos o Felipe Luiz, ouvimos também o Bruno Spindler ainda há pouco. Claro que tem muita coisa para falar sobre essa classificação, mas um tom, mais uma vez, de reclamação no que diz respeito a marcações da arbitragem de vídeo. E aí queria saber de você, na condição de vice-presidente do Flamengo, se é algo corriqueiro que realmente vem sistematicamente prejudicando e como o clube interpreta essa situação. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez eu vim aqui. Baixa jogo. Mais uma vez celular, eu vim ao aqui. celular. Pode. Mais uma vez eu vou vir aqui reclamar, mas com a classificação do Flamengo, que é o mais importante. Eu acho que a arbitragem errou no primeiro lance do jogo ali, quando não expulsa o jogador. Eles estão alegando que tinha cobertura, não vi cobertura absolutamente nenhuma. Muitos cartões eu acho que desproporcionais. E é isso, quanto mais a arbitragem brasileira em relação a isso aqui. E eu não sei o que estão reclamando aí de absolutamente nada. Pelo menos o Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. A gente chegou aqui no começo do jogo com um som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário. Assim, uma loucura que estava lá dentro. Você não conseguia ouvir absolutamente nada. Bastante luzes apagadas. As luzes, a gente entende que possa ser um problema em relação à parte elétrica, isso acontece, isso acontece em tudo quanto é lugar. Agora, a reversão do som para dentro do vestiário, aí já é um pouquinho, acho que já é premeditado. Mas enfim, o quarto árbitro resolveu bem também, e a gente só, com muita calma e tranquilidade, falou: se continuar com a música, a gente não entra em campo. Até porque você precisava se concentrar ali, você precisa falar, o técnico fala, as pessoas falam entre si, não é só a hora de rezar. O jogo já começa ali 20 minutos antes, meia hora antes desse processo, do horário de 4 horas, né? Não começa 4 horas ali dentro do vestiário. Mas é isso, eu acho que o Flamengo mereceu aí, pelo que jogou, acho que todo mundo jogou, chegou uma hora que estava jogando pelo Bruno Henrique, né? A expulsão dele eu tenho como correta da arbitragem, na minha avaliação, mas o que ele poderia ter interpretado em relação ao primeiro ou segundo lance do jogo, e que o Arrascaeta ia entrar sozinho, e o pior, o estarrecedor, não é o erro da arbitragem, que às vezes o árbitro está em algum local em que ele possa estar desprivilegiado. O absurdo é o VAR não chamar, o VAR não chegar e pelo menos analisar o que foi analisado. Mas enfim, o resultado foi o que a gente queria.
Estamos na final, é a terceira final consecutiva que o Flamengo consegue. Isso que é o mais importante. Vai a CBF, Marcos, de alguma maneira, fazer algum protesto diante dessa arbitragem aí? Voltaremos à CBF. Desde o começo do ano a gente está indo na CBF, eu acho que a gente vai até o final aí, mais uma vez na CBF, tentar entender principalmente esse lance do Arrascaeta, porque ele já estava, a gente entende que ele já estava numa diagonal em direção ao gol, e eu acho que o jogador deles fez a falta, tanto que tomou amarelo, só que a interpretação de não tomar o vermelho é uma brincadeira. Quando o Bruno Henrique errou, ele tomou o vermelho e assim foi. Então, eu acho que no começo do jogo ele quis... ele não quis expulsar um jogador do Corinthians, mas infelizmente numa sequência teve a situação do Bruno Henrique, que era com pouca interpretação e mais assertiva, e aí ele chegou e expulsou o jogador, e é isso. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Enfim, mas vamos lá. O Flamengo deu uma camisa pro Daronco depois do jogo, o Corinthians alega isso e exige que seja colocado na súmula. É vergonhoso essa tua pergunta. Eu respeito a tua pergunta, pelo amor de Deus. Não, calma. Porque eu recebi a informação. Mas calma. Deixa eu ir até o final. Deixa eu ir até o final, depois o senhor fala. Vai lá. Tá? Sim, senhor. O que acontece é o seguinte, imputar qualquer tipo de situação, a arbitragem de hoje é piada, né? É piada. Eu respeito a tua pergunta. Peço até desculpa, respeito a pergunta, mas é uma piada falar de camisa. Eu não vi se deu camisa, se não deu camisa, mas se deu camisa não adiantou nada não, foi pior. O Brasil, em relação ao Hugo Souza... Tinha que ter tomado a camisa. Em relação ao Hugo Souza, agora passado o jogo, pode acontecer alguma evolução, que você entende? Houve alguma coisa aqui, aproveitando a vinda de vocês para o Rio de Janeiro? Vai ter alguma definição em relação ao Hugo Souza? Não, primeiro, mais 500 mil reais. A definição é essa, mais 500 mil reais, totalizando 1,5 milhão de reais que eles têm que pagar. E até agora, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta. E a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecendo, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande num jogador aqui no Corinthians, seja lá quem for, ou o Hugo ou qualquer outro, porque é um jogador que ele vai se valorizar aqui ao natural. Agora, a gente precisa que esse primeiro passo aí seja definitivamente se concretizado. Enquanto não se concretizar, fica como é que tá. Entendeu? Eu queria botar até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Tá bom, valeu. Olha o Dela Cruz passando, ele tá mancando. Exato.